de aqui reunirmos em nome de Jesus e confabularmos em torno dos ensinamentos envolvedouros da doutrina espírita. Naturalmente que, através dos evos, a marca indelével do conhecimento, acho que baixou muito, aí eu não ouço um pouquinho. Está com problema hoje. A voz está com problema, agora melhorou. Deve ser o susto com a voz, né? O microfone ficou desajustado. Em meio ao trabalho de redenção do codificador, nós vamos deter-nos na paisagem dantes bucólica da existência humana, mas sempre a presença do Criador junto dos seus filhos. O Criador nunca, como todos nós sabemos, desampara os seus filhos. Embora às vezes nós não cremos com tanto ênfase na beleza, na harmonia, na grandeza das leis universais da vida. No entanto, Deus não se importa se cremos ou não cremos, estão sempre junto de nós, auxiliando-nos no processo da evolução. O homem fora criado para ser feliz. Muitos diriam utopia, isso é mentira, você não sabe o que é viver, você está forte, jovial, aos 60 anos de idade, um garoto, você não sabe o que é que eu passei, as dificuldades com as quais eu enfrentei. Não. O homem foi criado para ser feliz. Nós nascemos com a condição de nos constituirmos em criaturas felizes. No entanto, não podemos nunca esquecer de que a felicidade não é do mundo que nós vivemos. Ela não pertence. A felicidade é um estágio onde o homem inicia. Ele tem laivos para compreender que a felicidade, ela será verdadeira, real, quando atingirmos uma culminância do processo de evolução. No entanto, para tanto, o homem tem de se esforçar. Mas eu ouço dizer que todo mundo pode ser feliz se o desejar. É preciso que nós compreendamos. A doutrina espírita sempre estimula-nos ao desenvolvimento da capacidade intrínseca do ser humano. Agora, felicidade total, felicidade real, como a entende a maioria, não. Nós podemos viver tão felizes quanto a vida assim o permite. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz do Cristo. É diferente do mundo. E eu posso dizer e afirmar que vivo na paz, naturalmente que não vivo na paz do Cristo. Estou feliz, não feliz, como seloei um dia na vida espiritual ou na dimensão de mundos felizes, onde habitam entidades venerandas. Mas a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo ela é efêmera, é passageira, mas podemos nos constituir em criaturas felizes. E é interessante que todo mundo fala, se eu tivesse o que ele tem, eu seria feliz. Se fosse magro como é o fulano, eu seria feliz. Se eu tivesse os olhos verdes, se eu fosse jovial como Julieta o é, se eu tivesse, se eu fosse. A vida é assim. Mas não podemos esquecer Paulo, o apóstolo, que nos apresenta: vós tendes o espinho da insatisfação. O homem é insatisfeito por natureza. É a nossa condição. Nós ainda não nos adequamos à compreensão, à dinâmica da doutrina dos espíritos. A doutrina espírita se constitui um verdadeiro caminho luminoso para quem deseja ser feliz, estar feliz, realizar-se diante da vida, embora compreendendo muitos pontos ante o processo da evolução. Mas ora, se Jesus se constitui o caminho, a verdade e a vida, se nós temos venerandos exemplos como Paulo, o apóstolo, que apresenta um fator preponderante atual que qualquer um pode estudar até esvair
a ir-se e logo vai concluir que não lograremos conhecer os meandros do coração humano nas nossas necessidades, do espinho da insatisfação que trazemos na alma. Naturalmente que nós vamos conhecer Chico Xavier, um homem notável, extraordinário. Ora, como Chico Xavier, outros tantos perpassaram por dores muito maiores do que nós possamos imaginar ou do que supomos nós. No entanto, assemelha-se distante, como nós estamos do Cristo. Um exemplo de vida, porque também viveu as agruras da sua mocidade, quando menino, quando jovem, as dificuldades enormes. Não esmoreceu. Diriam alguns, mas ele é espírito evoluído. Não. Ele viveu as dificuldades que nós vivemos na nossa vida. Mas o diferencial é que a base da religiosidade encontra-se, ou encontrava-se, naquele menino. A formação primeiro, o alicerce primeiro, as bases sacrossantas, renovadoras, tais quais a doutrina espírita nos apresenta, principalmente em O Livro dos Espíritos, quando faz um tratado sobre a infância. Os valores primeiros que os pais, única e verdadeira missão no mundo, é paternidade e maternidade. Não tem outra. Mas o fulano, ele é missionário. Missionário nada, missionário é pai e mãe. Allan Kardec apresenta no Livro dos Espíritos que verdadeira e única missão é a paternidade, maternidade. É um ofício dificílimo. No entanto, nós vamos dar-nos conta que essa base, essa estrutura, essa formação, Chico Xavier a tinha e sempre desejou apresentar às pessoas que viviam consigo, elencando sempre um conjunto de fatores de obediência a Deus. É que nós não somos obedientes a Deus. Nós relinchamos em 2 segundos, ou reliamos em 2 segundos. E em 2 segundos mandamos alguém dar uma curva. Em 2 segundos a têmpera nossa vai ao limite e ainda nós não nos conhecemos. Quando os filósofos da antiguidade o apresenta, conhece-te a ti mesmo, isto é desde 1857, anterior à presença dos espíritos, e nós estamos ainda dando burro em ponta de vaca. É a nossa condição. Agora, naturalmente, que o Allan Kardec, soberanamente justo também, com uma visão equânime da coisa, ele coloca sobre a inspiração do Cristo, no compêndio venerando da obra básica, que reconhece o verdadeiro espírita e cristão pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Aí residimos todos nós. É muito bonito o autoconhecimento de nós próprios. É muito bonito fazermos o curso de autoajuda, assenhorearmos de quem somos e por que somos, debater, mas não é preciso. Quem é de nós que não sabe o nosso defeito, o nosso problema? Quem é de nós? Precisaria alguém vir à tribuna ou falar-vos dos nossos defeitos, apresentar um quadro dos nossos defeitos? Nós estamos já passados de conhecimento de como somos, de como nós reagimos, de como nós usamos as nossas atitudes, e às vezes não damos conta que ficamos brigando com aquele problema que nós trazemos do ontem, que se a soma de várias experiências reencarnatórias, e dizemos que somos assim porque temos a síndrome famosa da Gabriela. Eu nasci assim e morro assim. Não! Ninguém nasce para viver assim por todos os erros. O homem que reconhece em si uma síndrome que não pode ser da Gabriela, ele necessita modificar. E como é que vai modificar um problema? Colocando um outro pensamento positivo, mas não se preocupando em demasia. Porque se nós formos viver preocupados com o problema, nós nunca faremos construir um outro, porque estaremos à margem do caminho, debatendo. Quando darmos conta, em vez de fazer luz, brigamos com as trevas de nós próprios por
os 87 janeiros. Não vale a pena. Eu reconheço-me imperfeito quando não uso da conscientização de que tenho 25 quilos a mais. E eu preciso tomar vergonha e perder 25 quilos. Nem 25, 20 estava bom. Mas a verdade é que falta em nós conscientização. Ora, meus amigos, se é para com um problema tão simples quanto é a banha, a gordura, a mais, por que é que não damos conta do espírito imortal, milenar, eterno, que somos nós? Por que não nos damos conta? Porque ainda falta para nós a convicção real. Nós estamos estudando, estamos viajando pelo mundo interior, mas é preciso, como Chico Xavier, dar conta de que não tendo a condição dos anjos, caminha para realizar-se verdadeiros trabalhos cujos anjos fariam na terra. Chico Xavier esqueceu de si para servir a comunidade. É impressionante. Nós tivemos a felicidade de escrever um trabalho sobre ele, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e conversando com suas irmãs em Pedro Leopoldo, nós vimos ali um tratado imenso, o Chico Xavier, nos momentos de folga, entre o início da madrugada até meados da madrugada, ele fazia toda a escrita da Associação Comercial da cidade, da Associação de Futebol da cidade de Pedro Leopoldo, ele que redigia todas as atas. Em vez de dormir, em vez de ir para a Albufeira, em vez de ir para Portimão, nas praias alcandoradas e iluminadas. Não que com isso não possamos ir, de forma alguma, mas estou afirmando que ele encontrava tempo, porque nós somos os detentores do tempo. Quem faz o tempo somos nós. Quem dá a dimensão do tempo somos nós. Dormir 8 ou 6 horas não mata ninguém. Nunca matou e nunca matará. Então, quando o problema assolar o coração humano, nós não podemos dizer, Senhor, eu não consegui porque eram muitas as tarefas, muitas as atividades. Não. Pensemos primeiro para dizer, porque nós temos o tempo, detemos as horas abençoadas a nosso favor para realizarmos. Por quê? Sabe que é um time de futebol? 11 homens a correr atrás de uma pelota de um lado e do outro, 22 homens. E mais aí o árbitro, o bandeirinha, não sei como é que se diz aqui, todo mundo correndo para ver uma bola de golo em bolo. Pronto. Mas ele tinha tempo, não ia aos jogos, mas ele redigia todas as atas, porque era impecável no redigir atas, sob a inspiração dos bons espíritos. E além do mais, nunca trabalhou 8 horas, sempre 12, 13 horas. E para o Brasil, 30 anos de profissão. Ele trabalhou 41 anos na profissão, cuidando dos animais e de toda a documentação da Fazenda Modelo. Era altamente conhecedor de tudo aquilo. Fazia com amor todo o trabalho que lhe era imposto, porque era empregado de um sistema governamental. Esse homem impecável, ele nunca, em momento algum, apresentou-se com azedume em relação a outrem. Estava disposto, jovial, alegre, e quando lhe o permitia atender ainda na Fazenda Modelo, porque o senhor, seu patrão, Rômulo Joviano, permitia-o receber as pessoas e atender. É incrível o potencial desse homem em torno das construções edificantes da felicidade. Ele não detinha-se à margem de qualquer outro pensamento negativo que fosse, apenas abria horizontes para compreender a quem quer que pudesse. A construção da felicidade, da paz, da alegria, requer trabalho. Trabalho na comunidade? Não, trabalho em nós. Vamos recordar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, o item 7. A caridade de dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas muito mais meritória se constitui a de perdoar os que Deus colocou ao pé de nós para tornarem-se instrumentos do nosso aperfeiçoamento. É essa a caridade genuína
de trabalho, dedicação, esforço diário. É a caridade mais difícil de nós realizarmos. Essa é de olharmos uns para os outros e observar os valores que o outro tem, o que o outro poderia dar e como eu posso dar a minha participação dentro daquele problema tão difícil de se apresentar. Dizem alguns, mas no centro espírita, eu já estou há 20 anos, os temas são sempre aqueles mesmos, não muda, é sempre o mesmo conceito. Ora, quando é que Jesus esteve conosco? Há 2013 anos, 28 dias. 9 meses, 28 dias. Jesus esteve, dividiu a história, marcou a história. Antes e depois do Cristo, no entanto, nós estamos ainda caminhando a passos lentos ante o processo da evolução. Ele foi ao Pai, pediu o Consolador prometido, eis que de posse da realidade da doutrina espírita, uma nova mensagem. Não, a mesma mensagem revivenciada pelo mundo dos espíritos, na oportunidade de se nos apresentar e permitir que recordemos-nos da realidade da vida. Nós não escapamos dos nossos problemas. Ah, se pudéssemos nos escapar dos problemas nossos. Não podemos. Eles vivem conosco, estão ao pé de nós, comungamos os mesmos ideais, olhamos para a mesma pessoa 1 ano, 2 anos, 30, 40, 50 anos de matrimônio, onde a vida nos permite valorizar a caminhada. E é somente assim, numa postura de um comportamento cristão, que nós lograremos o dealbar de um mundo melhor. Como é que nós poderemos ter junto de nós a presença de venerandos espíritos de alta envergadura, se não lhes damos sequer um testemunho de nossa vida diária, para que, ao orarmos a Maria Senhora Mãe Santíssima, emissários de Senhora Santíssima, vem junto de nós auxiliar, socorrer-nos. A dona Adelaide, do livro do Obreiros da Vida Eterna, ela, uma trabalhadora incansável da obra por mais de 70 anos consecutivos, tem a visita periódica do venerando Dr. Bezerra de Menezes, que a vem assistir. Chico Xavier, a cada momento da sua vida, estava ao pé dele todos os dias, o venerando espírito Dr. Bezerra de Menezes. E muitas vezes, em muitas oportunidades, na calada da noite, lá ele deixava o corpo e estava com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Hilário Silva conta uma passagem belíssima, que Julieta já deve tê-la falado aqui, que em uma noite desdobrado, ele chega à realidade do mundo espiritual e observa que Jesus estava chorando. Naturalmente que ele coloca a presença do Eurípides Barçanulfo. E lá, Eurípides não entendia aquele momento e pergunta-lhe: mas por que choras, Senhor? Por que choras? Chora pelos homens perversos, maldosos, que não te conhecendo, reagem dessa forma? Não. Chora por aqueles desventurados à margem do caminho. Chora por aqueles que ainda estão distantes sequer de imaginar que somos filhos de Deus? Não. Chora por aqueles que destroem, causam uma guerra, que... Não choro por eles. Senhor, por quem chorais então? Choro por aqueles que, conhecendo os ensinamentos, cruzam os braços e nada realizam. É a posição de Pilatos, diante de Jesus, que ele o sabia vitorioso, cruza os braços. Cruza os braços, numa posição tranquila de conforto, de comodismo. Não alteia a voz, baixa a cabeça e deixa que Jesus vá morrer no madeiro infamante. A vida também, na razão direta, ela está chamando-nos a um alto posicionamento diante da vida. Não é armarmos uma batalha de guerra contra ninguém, mas posicionarmos-nos. Há um livro de um pastor protestante, A Varonilidade do Mestre, quando Jesus indignava-se quando falavam sobre ele, não, contra o cristianismo nascente. Ele se punha em favor de toda a comunidade. Quando falavam dele, apenas meneava a cabeça
e prosseguia caminhando resolutamente, firme. Nós, ante o momento da vida, precisamos aprender com Chico Xavier. Porque é muito interessante quando lemos um livro dos Espíritos que Jesus se constitui um modelo e guia para todos nós. Realmente, o mundo espiritual jamais equivocar-se-ia. Jesus é o modelo, naturalmente, que fica sempre assim, mas eu não consigo. Jesus é Jesus. Nós estamos distante demasiadamente de Jesus. Então, deixemos Jesus num cantinho por enquanto e lembremos-nos do Chico Xavier, que esteve conosco, viveu conosco, participou da vida de quem lá fosse e quem o procurasse. E ele afirma que a alegria, a felicidade, são recursos que podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós próprios. Como é que faz o palhaço quando entra no picadeiro e tem o coração apertado, em frangalhos, uma dor carcome o interior de sua alma? No entanto, ele assume o trabalho no picadeiro, faz com que todos nós possamos rir a gargalhadas, confere-nos o desejo ardente de sair de lá renovado, de tanto rir, porque ao riso cria endorfinas para o corpo que permitem o indivíduo cada vez mais estar melhor. No entanto, ele sai do picadeiro, começa a limpar a sua máscara e os olhos marejados de lágrima. Chico Xavier sempre socorreu a todos, estando na soledade, estando no meio de tantas criaturas. Chico Xavier afirma que a paz, a felicidade, a alegria são recursos que nós podemos oferecer a outrem sem tê-los ainda para nós. Então todo mundo pode. Mas eu não consigo. Olá, como vai a senhora? Tudo bem? Que prazer em vê-la. Olá, como está o senhor? É a primeira vez que vem? O senhor reside aqui? Onde está? Como vai o senhor? Como estão os seus? Logo vem uma seguinte questão. Não quero interferir na vida de ninguém. As pessoas podem achar. Não pensemos o que o outro pode achar. Indaguemos, meu amigo, você veio? Por que veio? O que precisa? Necessitas de algo? Está com alguma necessidade? Quer falar? Ouçamo-lo. É muito escasso. É muito difícil nos dias atuais ter pessoas disponíveis para ouvir, para entender, para compreender, para dialogar, para dar uma dimensão. Porque nenhum de nós pode dar o caminho correto, seguro. Apesar da vida se constituir na matemática e ser a matemática a vida, haverá sempre um problema para cada solução, haverá sempre uma solução para cada problema apresentado. Nós nunca daremos a outrem a direção mais segura, porque cada cabeça, uma sentença, mas poderemos ser firmes, resolutos em auxiliar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 27. Diz o Espírito: vejamos que meios o meu Pai me concedeu para auxiliar a outrem. Vejamos que meios. Cada um de nós o tem. Agora, aposentar a alegria, diz bem pela mediunidade de Chico Xavier, não aposentes o teu sorriso. O teu sorriso é a alegria de muitos. E é o auxílio para que a endorfina aumente. A felicidade de Chico Xavier, nós não a temos, mas podemos oferecer a outrem. Ora, meus amigos, se uma doutrina como a nossa, que permite que realizemos agora para não nos arrependermos depois, é um gesto. E é tão bom lembrar, é uma historieta, eu ouvi da boca do Chico Xavier, mas dando um ênfase, 3 senhoras de uma sociedade parisiense foram uma noite muito fria para um teatro. E lá chegando à porta do teatro, um homem deitado, tiritando de frio, com um casaco, mas tiritava de frio.
A mulher impensadamente dá a volta para golpear o casaco de pele em cima do nosso irmão. A outra diz: não, não faça isto. Esse casaco é caríssimo, custa um balúrdio. Não faça isto. Você volta mais tarde, peça ao seu lacaio, o chofer, que traga uma coberta para ele. E ela nesse exato momento volta a mão e pousa o casaco nos ombros. E entram para o teatro, saem depois da peça terminada e o diálogo de 3 senhoras. Imaginemos como foi, como é. E aí elas vão para casa, um chá, um biscoito, um pastel Belém e aquela coisa toda a correr madrugada fora. Quando a senhora recorda, meu Deus, o homem, ela chama o lacaio, o chofer, e pede que leve ao rapaz uma coberta. Ele chega e, para a sua surpresa, o homem estava morto porque estava congelado. Não aposentes o teu sorriso. Não deixes de dizer olá, como vai, tudo bem? A oportunidade de ser gentil, a gentileza tão escassa no mundo de hoje, depende única e exclusivamente de um ato, que é o nosso. Ah, mas eu não vou ficar falando e eu não sei como é que ele vai responder. Não importa. Passe a rua e diga olá, como vai o senhor, tudo bem? Ah, mas vão achar que eu sou louco, que eu estou doido? Mas pensem, nós todos somos meio doidos. Ninguém é são em tal estado. Se nós formos na intimidade de cada um dos lares aqui presentes, meu Deus do céu, haja coisa para relatar. Se forem viver comigo, verão que é dificílimo. Não é fácil. O velhote aqui é fogo na roupa. Quer dizer, é interessante. Agora, nós reprimimos uma série de situações e perdemos uma oportunidade. E aí, o arrependimento, como essa senhora o teve, ela se arrependeu de um ato tão singelo que seria tirar o casaco, porque ela tinha 11 casacos. Isso eu estou dizendo do seu guarda-roupa, que toda boa mulher tem vários casacos. Um para o inverno, um para o verão, um para o frio, para a meia estação, quando chove, quando não chove. Minha mãe está lá com 36 pares de sapato, dona Julieta. Uma gracinha, Julieta. Dê alguns, não é a Julieta de Marcos. Minha mãe chama Julieta. Não dou. Se chover, serve este. Aquele se fizer frio. Aquele é para quando eu for no campo com as minhas amigas. E assim vai. Mas a vida é assim. Agora, Emmanuel e o Chico Xavier sempre nos ofertavam: todo mundo tem o direito de usar o que bem lhe aprouver, comprar o que bem lhe aprouver, porque o assunto saiu de um momento na vila do Pássaro Preto, um dos lugares onde ele atendia em primeiro lugar, e próximo a uma favela imensa, e lá chegaram algumas senhoras para servir sopa, que era elaborada durante toda a semana, pela manhã, e depois 11h30, meio-dia, servia nos caldeirões as sopas para que cada um levasse para a sua casa. E lá chegou uma senhora, anéis de brilhantes, diamantes belíssimos no braço, na mão, é o direito. E ela estava trabalhando. Chegou uma companheira e disse assim: minha amiga, nós todos estamos aqui ajudando. A senhora com este solitário, é um anel muito bonito, que fica uma pedra sozinha, aí ostentando essa pedra enorme. A senhora não fica bem, guarda o anel. Minha filha, redarguiu a senhora, eu estou fazendo um esforço gigantesco, minha filha. Eu tinha 2 anéis em cada dedo da mão direita. Eu deixei só um. Eu estou fazendo esforços. Logo, logo eu vou tirar esse outro também. É o julgamento precipitado que todos nós fazemos. Deus julga a intenção. Nós logo decepamos a cabeça em segundos. Com um julgamento precipitado, sem fazer uma análise preponderada. E a vida vai assim, caminhando, com os nossos altos e baixos. Ora, em que é que a doutrina vem corroborar conosco? Vem ensinar-nos que o roteiro seguro para a nossa existência é que a doutrina, ela nasça em mim, em cada um de nós. Não é preciso eu incomodar-me com o meu amigo ao lado.
ao pé de mim. Eu preciso urgentemente analisar-me. Como estou? Ora, 1857, está no Livro dos Espíritos, fazei como fazia na minha última encarnação. Passar em revista o meu dia. Uma análise que todo mundo pode fazer. Todo mundo é convidado a uma renovação interior. É o único caminho. Ah, mas eu vou tomar um passe de massagem na espinha dorsal. Não vira nada. Manda, a caridade que não se diga, mas estive em uma casa, irmã da gente, que nós necessitamos respeitar, e a sessão mais importante é o passe, que é uma massagem para os chakras do perispírito. Nós precisamos massagear o nosso ego, que às vezes fica danado, mas como é que se massageia o ego? Trabalhando em autoconhecer e usando na nossa vida diária. Ah, mas eu estou preocupado porque a nossa irmã, ela não vem ao centro, ela só... Deixe-a vir quando lhe aprouver. Caberá uma organização dizer-lhe, se ela quiser ser médium, que deverá fazer assim ou assado. Mas a nós cabe... Olá, como vai? Que bom que você veio. Quinta-feira eu vou estar, você gostaria de vir comigo? Mais nada. Mas nós estamos muito preocupados, às vezes, em dar conta de que o outro não faz. Mas e nós estamos realmente usando de todo o recurso que ensina-nos a doutrina e que tivemos o exemplo notável de Chico Xavier? Eu não posso, eu tenho que voltar. Nossa, tanta coisa, o dia está tomado. Ora, o dia se compõe de 24 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para os afazeres e 8 horas para descansar. E sábado e domingo? E as horas que cada um pode retirar um pouco dos seus lazeres, das suas coisas? O tempo somos nós. Chico Xavier sai do seu portão para tomar o ônibus e ir no banco receber a sua aposentadoria e assinar um convênio para receber em tal banco mais próximo à sua casa. Era o último dia. O ônibus vinha. Ele colocou a mão na maçaneta da porta para subir, quando o menino grita: "Tio Chico! Oi, tio Chico!" Ele olha, vê o menino e o motorista, como todo bom motorista, acelerando o ônibus, dizendo mentalmente: "Entra, velhote, eu vou sair." E ele ouve o menino: "Tio Chico! Tio Chico!" E o Chico larga a porta e o motorista vai embora. Ele vira-se para o menino que vem em seu encontro. "O que foi, meu filho? Algum problema?" Ele, preocupado com o menino. "Não, tio Chico, eu queria dar um beijo em você." Abaixou-se, deu um beijo e o menino foi embora, saltitando para a rua, para as suas algaravias. E o Chico perdeu o ônibus. Mas ele narra que foi a maior conquista que ele teve. Ele conseguiu deixar o ônibus, porque amanhã ele iria, ou levaria mais um mês para receber o ordenado seu próximo à sociedade. No entanto, nós nos passamos. Meus amigos, o Chico Xavier psicografava com um cachorro no colo, gato no pé. E eu estive presente e posso falar. Tem outras que eu ouvi, eu não posso dizer. Eu até acho muito, então eu não digo, mas eu estava lá no abacateiro, enorme, uma árvore frondosa, muitos bancos e ele sentadinho, e muita gente, aproximadamente umas 200 e tantas pessoas. Aqueles mais próximos, mas aqueles outros também falavam mais do que tudo. Repentinamente um cachorro sarnento, cujo couro começa a secar comido e cheira mal, parece a ria. Não vou falar que é de aveiro, mas um cheiro desagradável, um cheiro podre, porque o cachorro é de rua, vive pela rua, e todo mundo é visível, dá com o pé no animal. Sai daqui. O Chico ali, o cachorro encosta aqui, passa. Você ri, mas é assim. Daqui a pouquinho o outro vai enxotando, cada um deitando o pé no cachorro. Não deu outra. Quando o cachorro aproximou-se do Chico Xavier, ele apanhou no colo.
Apanhou o cachorro fedendo no colo. Meus amigos, todo mundo pegou o cachorro depois. Até eu. Todo mundo pegou o animal. Vê o exemplo de quem pode. Quem ama pode muito mais do que conhece. Nós sabemos que é um animal, que é nosso irmão, mas estava fedendo. Chico Xavier fez uma curva e botou no colo. Todo mundo passava a mão. As madames passavam a mão. Naturalmente que limparam com álcool, com um monte de coisa, mas todo mundo apanhou o cachorro. Na casa do Chico Xavier, muitas vezes, tinham 12 pratos de carne moída, chama boi ralado, e mais 12 de leite e 12 de água. Para os gatos todos que a tal hora vinham alimentar-se, depois iam embora. A dona Mariana também, no Peixão, tem mais de 20 gatos lá. Ela põe comida, ração para todo, e ração isca, caríssima. Todos os gatos comem muito bem na Mariana. Eu, se for gato, quero ir lá um dia, na outra encarnação. Mas é impressionante. Agora nós não temos ainda o devido respeito para com estes irmãos no processo da evolução. Mas eu não dou conta da minha família, eu vou ficar cuidando de gato, cachorro. Mas se apareceu para você, é preciso respeitar a evolução em que eles se encontram. André Luiz trata nas obras todo o trabalho de que respeitemos o mundo em evolução, os nossos irmãos animais. É preciso esse respeito. Nós não podemos sair de férias e apanhar um cão e dar o cão à rua ou à autoestrada para que o cão fique lá. Eu vi isso na Espanha. É uma dor imensa, porque ninguém sabe que este princípio em evolução, ele sente. É diferente do homem. O homem tem inteligência, o animal tem princípio inteligente, que está sendo desenvolvido. E é muito interessante que perguntado foi ao Chico Xavier, por que nasce cego um cão? Por que nasce defeituoso da pata? Por que nasce sem uma pata? E o Chico Xavier deu uma explicação muito interessante ao Dr. Hilton Rocha, um dos maiores oftalmologistas da cidade de Belo Horizonte, dizendo a ele que os maus tratos por nós elaborados no animal pode causar um defeito físico na próxima encarnação, na estrutura perispiritual. O jornal que está em entrevista é da União Espírita Mineira, uma federação, que é a união da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, o estado. Então, por que vivermos assim? Eu cheguei nos Açores e hospedei numa casa de um senhor, uma gentileza. Não sabia o que fazer com o Divaldinho. Deitei-me, umas 2 da madrugada, ouço um gemido. O gemido intenso, aquele gemido que você não fica aqui, não aquieta, porque aquilo está no seu ouvido. Eu levantei, nada. Deitei, o gemido. Abri a porta, madrugada, e vejo que ouço o gemido e percebo que vem lá do fundo. Fui lá, uma cachorrinha no frio, com 3 graus estava nos Açores, um vento, um frio danado, e a cachorrinha, e eu vi que ela era cega. Levei as cobertas que tinha lá, nem pedi licença, o senhor dormia. E a cachorra amanheceu, eu falei com o senhor, se não, é um animal, ela ficou cega, não pode ficar dentro de casa, ela faz isso, faz aquilo. Não teve como demover o senhor para levá-la, tratá-la, ou botar num canil e esperava que a cachorra morresse. Então nós precisamos de nos autoconscientizarmos. Não é ultrapassar os limites de ter um cão e se meu filho compra para ele uma joia Montblanc e pendura no pescoço. Não é assim. Não é assim. Não vai dar à cachorrinha, porque tem um problema, e a sua filhinha, uma bolsa do Louis Vuitton.
Mas tem gente que dá, tem senhoras no Brasil que compram uma bolsa para a cachorra, para botar as coisinhas da cachorra, os ossinhos, o comer, uma bolsa de Louis Vuitton. Então a vida, ela às vezes toma um parâmetro diferenciado. Muitos de nós às vezes achamos, mas o que eu tenho que ver com isso? É um irmão nosso em evolução. Se nós não aprendermos, o que é que estamos aprendendo no centro espírita? O que é que vamos fazer? Só querer curar os outros quando não curamos a nós em primeiro lugar? Queremos atender milhões de pessoas às vezes, fazendo a caridade que chamamos genuinamente, sem sequer dar conta? Meus amigos, Dona Ivone do Amaral Pereira, exemplo venerando da nossa doutrina, um médium extraordinário. Dona Ivone, depois da morte, porque ela era ranheta, ranzinza, teimosa, tinha o culto do Evangelho no lar, com todo respeito a ela, não estou desrespeitando-a. Ela não participava, isso era diálogo nosso, às vezes a irmã, ela não participava, porque ela não concebia aquilo, não frequentava centros. Quanto mais idosa, não, mas com uma idade mais provecta, porque os centros beijavam demais, abraçavam demais e tinha muita algaravia no centro. Ela achava que centro não podia ter conversa, homem do lado, mulher do outro. Era a opinião da Dona Ivone, porque ela era de 1800 e lá vai fumaça. Ela tinha uma criação, uma formação. No entanto, ela aparece para o Chico Xavier e lhe diz: briguei muito com as trevas e esqueci-me de auto-iluminar. Nós não podemos ficar brigando com a vida. É preciso que haja respeito em nós. E é por isso que Chico Xavier auto-iluminou-se de tal ordem que tornou-se o Senhor, nem da mediunidade, mas o homem que ama. Fora reconhecido pelos bispos da cidade de Uberaba, fora reconhecido por todo o povo brasileiro como o maior brasileiro do século, Francisco Cândido Xavier. Não era o senhor da mediunidade, não era nada com a doutrina espírita, mas era o homem que amava. Então o mundo escasseia de amor. É preciso que aprendamos a amar, despojarmos-nos energicamente do homem velho para dar compreensão aos valores nobres da doutrina espírita. A boa nova, a mensagem de alegria, de esperança, de redenção, para que nós não nos percamos, miremos-nos em Chico Xavier. Nos ensinos da doutrina espírita que ninguém pode olvidar do conhecimento espírita. A base, a sustentação, o aprimoramento, mas a nossa conduta em tornarmos-nos mais dóceis e reconhecermos-nos seguidores de Jesus por muito nos amarmos. Abençoe-nos, Jesus, hoje e sempre. Muita paz e obrigado a todos. Rivalzinho, faça prece de encerramento, por favor. Nossa irmã Julieta pede que façamos a oração final, então por isso convidamos a todos à reflexão. Venerando Senhor, aqui reunidos em seu nome, sob o amparo da espiritualidade de nossa casa querida, Senhor, que nesses longos janeiros, nesses longos anos de trabalho, realiza indubitavelmente valores abençoados aos tarefeiros de primeira ordem, àqueles que souberam calar os vossos melindres, para que a obra não sofresse com isso. Aqueles vanguardeiros homens do antanho que souberam sufocar as discórdias para que a obra não sofresse com isso. Aqueles que souberam colocar sobre o candeeiro para que todo aquele que buscasse a casa espírita, o luzeiro abençoado da cidade de Lagos, pudesse aqui encontrar de novo a esperança de um futuro melhor. Aqueles que se sentiam desamados, aqueles que se sentiam rejeitados, puderam encontrar no longo dos 100 anos uma mão amiga que os agasalhasse, das intempéries uma blusa, um agasalho para a alma, que é nada mais a palavra acalentadora, que há de guiar para que o homem encontre-se dentre aqueles que somos nós,
os únicos e verdadeiros irmãos uns dos outros, filhos de Deus, reconhecidos para nos amarmos através da lei abençoada das experiências múltiplas no processo reencarnatório. E se hoje, Senhor, aqui reunimos-nos na casa querida que nos abraça, sobre os auspícios da veneranda doutrina, abençoa todo aquele que aqui faz morada, fortaleça e ampare os corações, a fim de que, consubstanciados aos seus ensinamentos, encontrem a renovação interior através daqueles que a dirigem. Exemplos de caridade genuína, exemplos de dedicação permanente, a fala tranquila e orientadora na palavra do carinho, da afetividade, como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, mas que, acima de tudo, Senhor, a afabilidade e a doçura tomem conta de todos nós, porque somente assim poderemos desfraldar a bandeira do amor sem peias e sem mesclas, amando incansavelmente e construindo o reino de Deus em cada um de nós. Guarda-nos, Senhor, sobre os passes orientadores, os passes que reconfortam e nos fortalecem, conduzindo os nossos amores, cada qual no recanto que lhe é peculiar. E a todos aqueles, Senhor, que aqui morejam, sejam abençoados pela bênção maior da presença iluminativa das almas generosas do bem. Guarda-nos, Senhor, hoje e sempre, no seu infinito amor, e que assim seja.